Primeiro, começamos com o primeiro destes, a regra pela qual todos os eventos e feitos, especialmente no que diz respeito à propagação do Evangelho da Igreja de Cristo, são em sua maior variedade regulados pelo eterno propósito e conselho de Deus. Todas as coisas abaixo em seus eventos são apenas a cera sobre a qual o selo eterno do propósito de Deus deixou sua própria impressão, e eles de todas as maneiras respondem a isso. Não é minha intenção entender isso a generalidade das coisas do mundo, nem mostrar como a criatura pode, de modo algum, desviar-se daquela regra eterna da providência pela qual é guiada. Não mais do que uma flecha pode evitar o alvo depois de receber a impressão de uma mão certeira. Ou rodas bem ordenadas não giram de acordo com o movimento dado a elas pela mola mestra, ou as rodas na visão de Ezequiel se movem irregularmente ao espírito de vida que havia neles. Nem ainda, em segundo lugar, como isso, por outro lado, em nada prejudica a liberdade das causas secundárias. Em suas ações, conforme as naturezas de que são dotadas. Aquele que fez e preserva o fogo, e ainda assim não impede de que ele queime, ou haja necessariamente de acordo com sua natureza por sua criação, preservação e orientação dos homens, não impede sim, efetivamente causa que eles trabalhem livremente de acordo com sua natureza. Nem ainda, em terceiro lugar, para esclarecer que uma linha reta atravessa toda a escuridão, confusão e desordem no mundo, com absolutamente em relação à primeira fonte e última tendência das coisas, não há deformidade, culpa nem desvio. Tudo que está errado, consistindo na transgressão de uma regra moral que é o pecado da criatura, sendo a primeira causa livre, como aquele que faz um coxo ir, e há a causa da sua ida, mas não de sua claudiação, ou o sol exalando um cheiro de canil, é a causa do cheiro, mas não de sua nocividade, pois de um jardim seus raios levantam um doce sabor. Nada está errado, exceto o que sai de sua própria regra, o que não pode fazer quem fará todo o seu prazer, e não conhece outra regra. Mas omitindo essas coisas, vincularei meu discurso ao que principalmente visava em minha proposição, a saber, descobrir como a grande variedade que vemos na dispensação dos meios da graça procede e é regulada por algum propósito eterno de Deus desdobrado em sua palavra. Para entender isso, devemos estabelecer três coisas. Primeiro, a maravilhosa variedade na dispensação dos meios externos de salvação em relação àqueles a quem foram concedidos usados pelo Senhor desde a queda. Eu digo, desde a queda, pela graça de preservar do pecado e continuar com Deus, foi geral, universalmente estendido a toda criatura. Mas quanto à graça de ressuscitar do pecado e voltar a Deus, que se torna muitíssimo variada por algum propósito distinto. Segundo, que esta dispensação externa, sendo pressuposta, ainda que em funcionamento eficaz sobre pessoas particulares, não há menos verdade, pois ele tem misericórdia de quem ele quer ter misericórdia. Terceiro, conheça as regras de toda esta administração. Para o primeiro, a promessa foi feita inicialmente a Adão, e por ele, sem dúvida, transmitida à sua descendência e pregada às várias gerações que seus olhos viram procedentes de seus próprios lombos. Mas ainda pela maldade do velho mundo, toda a carne corrompendo seus caminhos, podendo facilmente concluir que o conhecimento disto rapidamente se afastou do máximo. O pecado, banindo o amor de Deus de seus corações, impediu que o conhecimento de Deus continuasse em suas mentes. A casa, família e semente de Abraão, com quem somente todos os meus de graça continuaram por 3 vezes 14 gerações. Somente eles estavam em Gozém, e todo mundo além disso em densas trevas. O orvalho do céu estava sobre eles como um velo, quando toda a terra estava seca. Deus mostrou a sua palavra a Jacó com seus estatutos e seus juízos a Israel. Ele não tratou assim com nenhuma nação. A prerrogativa dos judeus era principalmente nisto, que eles foram confiados os oráculos de Deus, Romanos capítulo 3. A eles pertenciam a adoção e a glória, as alianças e a entrega da lei, e o serviço de Deus e as promessas. Mas quando veio a plenitude dos tempos, sendo o Filho de Deus enviado em semelhança de carne pecaminosa, viu a si todos os homens, e Deus que antes havia piscado no momento de sua ignorância, então os chamou em todos os lugares para se arrependerem, ordenando que o Evangelho fosse pregado à universalidade das Escrituras razoáveis, e que o caminho da salvação fosse proclamado a todos, sobre a qual em poucos anos o som do Evangelho se espalhou por todas as nações, e o sol da justiça exibiu seus raios sobre as partes habitáveis da terra.
Mas ainda uma vez que esta luz, por Satanás e seus agentes, perseguidores e sedutores, está quase extinta, como foi predito em 2 Tessalonicenses capítulo 2, permanecendo mais em poucos lugares e queimando escuro onde estava, o reino da besta sendo cheio de trevas. Apocalipse capítulo 16, versículo 10. No entanto, Deus novamente levanta reformadores e por eles acende uma luz esperando que nunca será apagada. Mas, infelizmente, em que ponto de terreno isso brilha em comparação com as vastas extensões e limites interiores no mundo do cristão? Agora, toda essa variedade, você pensa, deve ser atribuída ao caso. Como o filósofo pensava que o mundo era feito por uma concorrência casual de átomos, ou o ídolo livre-arbítrio com a nova contingência da deusa governou nessas dispensações? Na verdade, nenhum nem outro, não mais do que a mosca levantou a poeira ao sentar-se na roda da carruagem. Mas todas essas coisas aconteceram de acordo com a certa regra infalível, dada a eles pelo propósito e conselho determinado por Deus. Segundo, pressuponho esta variedade nos meios externos. Como é que então um é tomado, outro deixado? A promessa divulgada é Caim e Abel, um o primeiro assassino, os outros o primeiro mártir. Jacó e Esaú tiveram as mesmas vantagens externas, mas um se torna Israel, o outro Edom. Um herda as promessas e o outro vende seu direito por um prato de lentilhas. Na pregação de nosso Senhor Salvador, alguns creram, alguns blasfemaram, alguns diziam que ele era um bom homem, outros disseram não, mas ele enganou o povo. Não temos a palavra em seu poder hoje. Não vemos os vários efeitos semelhantes. Alguns continuando em penitência, outros em sinceridade, fechando com Jesus Cristo. Agora, o que diremos a essas coisas? O que guia essas rodas? Quem assim dirige sua palavra para o bem das almas? Ora, isso também, como eu disse antes, é de algum propósito peculiarmente distinto da vontade de Deus. Terceiro, para abrir a terceira coisa proposta, mostrarei primeiro que toda essa variedade está de acordo com o propósito determinado de Deus e responde a isso. Segundo, os propósitos particulares de onde vem esta variedade procedente. Efésios capítulo 11, ele faz todas as coisas de acordo com o conselho de sua própria vontade. Como se pode dizer que um homem erige um tecido de acordo com o conselho de sua vontade, quando ele o amola antes em sua mente, e faz com que todas as coisas respondam à sua palavra procedendo. Todas as têm essa flutuação e maneira de ser de seu propósito eterno. De onde também está a ideia da mente de Deus de todas as coisas com suas circunstâncias devem ser, isto é, o primeiro motor continuando imóvel, dando a todas as coisas um movimento regular, de acordo com a impressão que recebe, pois conhecidas por ele são todas as suas obras desde o princípio do mundo. Atos 15, versículo 18. Se quaisquer acompanhantes de ações podem libertá-los e incitá-los da dependência regular em que insistimos, eles devem ser contingência ou pecado. Mas para ambos temos, além das regras gerais, exemplos claros e particulares, o que parece mais contingente e casual do que o assassino imprudente de um homem com a queda da cabeça de um machado da tribuna enquanto o homem cortava madeira à beira do caminho? Deuteronômio capítulo 10, versículo 5. No entanto, Deus assume isso como sua própria obra. Êxodo 21, versículo 13. O mesmo pode ser dito dos agentes livres de suas ações. E para o outro, veja Atos capítulo 4, versículo 27 e ao verso 28. Na crucificação do Filho do amor de Deus, todas as coisas aconteceram de acordo com o seu conselho, que havia determinado antes, determinou que isso fosse feito. Ora, como dos que está a liberdade não se reduz, a natureza das coisas não muda no outro, o pecado não é tolerado, não pertence a esse discurso. O conselho do Senhor então permanece para sempre, os pensamentos do seu coração de geração em geração. Salmos 33, versículo 11. Seu conselho permanece, ele fará toda a sua vontade, pois ele é o Senhor e não muda. Malaquias capítulo 3, versículo 6. Com ele não há variação nem sombra de mudança. Tiago 1,17. Todas as coisas que são acontecem naquele método imutável em que ele as estabeleceu desde toda a eternidade. Segundo, vejamos de maneira peculiar os propósitos segundo os quais as dispensações do Evangelho, tanto ao enviá-lo quanto retê-lo, procedem. Primeiro, para não enviar os meus de graça a nenhum povo pela qual não houve um som da alegre do Evangelho, mas em todos os tempos seguirão ídolos mundos.
como muitos fizeram até hoje. Neste capítulo de que tratamos, o evangelho é proibido de ser pregado na Ásia e na Bitínia. Ele restringe o Senhor por sua providência ainda contínua em muita parte do mundo. Agora, o propósito de onde isso procede e pelo qual é regulado, você tem Romanos capítulo 2, versículo 22. E se Deus, querendo mostrar sua ira e tornar conhecido o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a destruição, tu escondeste estas coisas dos sábios e prudentes, mesmo assim, Pai, por assim dizer, pareceu bem aos teus olhos. E com Atos capítulo 10, versículo 16. Ele deixou que todas as nações andassem em seus próprios caminhos, a saber, para que todos sejam condenados, que não havendo outro nome debaixo do céu pela qual podemos ser salvos, mas somente aquele que lhe é revelado. Deus, entretanto, não sendo mais a causa de seus pecados, pelos quais ele incorre em condenação, do que o sol é a causa do frio e da escuridão, que seguem a ausência deles, ou ele é a causa da prisão de um homem por dívida que não pagará sua dívida por ele, embora não seja obrigado a fazê-lo. Portanto, não enviar o evangelho a nenhum povo é um ato regulado por aquele eterno propósito de Deus, pela qual ele decide promover a glória de sua justiça, permitindo que alguns homens pequem, para continuarem em seus pecados, e para o pecado enviá-los para o seu próprio lugar. Como o rei não envia um perdão a malfeitores condenados, é uma questão de seu propósito de que eles morram por suas falhas. Quando você vira o evangelho de forma estranha e por meio de variedades maravilhosas e providências inesperadas, arrebatado de um povo, saiba que o espírito que se move nessas rodas é aquele propósito de Deus que contamos. Segundo, para algumas pessoas, para algumas nações, o evangelho é enviado. Deus os chama ao arrependimento e ao reconhecimento da verdade, como no meu texto, Macedônia e Inglaterra, o dia em que respiramos. Ora, há nisso um duplo objeto particular, para alguns em sua conversão, segundo, geral, para todos por sua convicção, e portanto age de acordo com o duplo propósito que o leva adiante e é realizado por meio dele. Primeiro, seu propósito de salvar alguns e em por Jesus Cristo efetivamente trazê-los a si mesmo para o louvor de sua gloriosa graça. Sobre quem quer que seja estampado o selo do Senhor, que Deus os conhece e os possui com seus, a eles que fará com que o seu evangelho seja revelado. Atos capítulo 17, versículo 10. Paulo é ordenado a permanecer em Corinto e pregar ali, porque Deus tinha muita gente naquela cidade. Embora o diabo estivesse em posse e presente, ainda assim eles eram de Deus e em seu conselho eterno. E como estes eram, por causa de quem o homem da Macedônia é enviado em sua mensagem. Você nunca viu o evangelho pairar sobre uma nação de vez em quando prestes a se estabelecer, e logo assustado e voando novamente, ainda trabalhando através de dificuldades, fazendo planícies de montanhas e enchendo vales, derrubando exércitos, colocando estrangeiros em fuga e finalmente criando raízes firmes como os cedros de Deus? Na verdade, se você não tem, você é estranho ao lugar onde você mora. Agora, o que é tudo isso senão a operação do propósito de Deus para atingir o fim proposto de reunir seus santos para si mesmo, no trabalho eficaz da graça, também para a conversão e salvação de onde você acha que leva a sua regra e determinação? Em relação a objetos particulares que deve ser dirigida a João, não a Judas, Simão Pedro, não Simão o mago? Ora, somente a partir deste conselho discriminatório de Deus desde a eternidade, para trazer um e não outro a si por Cristo, o Senhor acrescentou à igreja os que deveriam ser salvos. Atos 2:47. O propósito de salvar é a regra de aumentar a igreja dos crentes. E Atos capítulo 13, versículo 48. Tanto os creram quanto foram ordenados e destinados à vida eterna. Sua pré-ordenação para a vida eterna lhe dá direito à fé e à crença. O propósito da eleição de Deus é a regra de dispensar a graça salvadora. Em segundo lugar, seu propósito de deixar alguns indesculpáveis em seus pecados para a manifestação mais distante de sua gloriosa justiça é a regra de dispensar a palavra a eles. Você nunca viu o evangelho ser enviado ou continuado a um povo ingrato, não produzindo frutos dignos dele? Portanto, é assim enviado. Veja Isaías capítulo 6, versículo 9 a 10. Qual profecia você cumpriu? João capítulo 12, versículo 37 ao 41, nos homens descritos.
Mas aqui temos que valejar, as ondas aumentam e não é tarefa fácil navegar neste golfo. A justiça de Deus é uma grande montanha, fácil de ser vista, mas os seus juízos são como um grande abismo. Quem pode sondar o seu fundo? E assim espero descobrir com todas as coisas aqui abaixo relativas à promulgação do Evangelho são, em sua maior variedade, diretamente reguladas pelo eterno propósito e conselho de Deus.